que abra a sua Bíblia também, tome a sua Bíblia. E hoje nós vamos estar usando o texto de Lucas, capítulo 11. É onde Deus tem a nos falar. Lucas, capítulo 11. Versículos de 1 a 10. Senhor, abrimos a Tua palavra. Precisamos da iluminação do Teu Espírito Santo, porque hoje o Senhor quer nos falar nesta palavra. Direciona-nos para o entendimento dos Teus propósitos e, por misericórdia, me abençoe, para que eu seja o veículo da Tua voz ao coração dos Teus filhos que aqui estão e também lá em suas casas, a Te ouvir nesta noite. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém. O texto de Lucas, capítulo 11, de 1 a 10, assim nos diz: De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixeis cair em tentação. Disse-lhe ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todos juntos o versículo 10, amados. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Os irmãos, por favor, assentem-se. Aos nossos visitantes e pessoas que não participaram da programação inicial do mês de fevereiro, nós estamos falando sobre oração. Como lemos o texto, os discípulos de Jesus lhe pediram que os ensinassem a orar. E esse é um objetivo, não, é um dever do líder de toda a igreja, estar falando com as ovelhas de Jesus sobre os seus cuidados, a orar como convém. Porque a Bíblia diz-nos, lá no capítulo 8 de Romanos 26, que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo de Deus intercede por nós. E lá no texto diz: com gemidos inexprimíveis, com a linguagem espiritual, quando ele percebe que nós oramos de uma forma não adequada aos propósitos e à vontade de Deus. Nesse texto, e nós vamos então, durante todo o mês de fevereiro,
está falando sobre oração. No primeiro domingo falamos sobre a oração diária e a persistência na oração, falamos à noite. E hoje estamos falando sobre o que lemos aqui: a ordenação da oração ensinada por Jesus. Ou seja, Jesus mostrando aos seus discípulos a ordem dos assuntos a serem abordados na oração devida. Essa era a última caminhada de Jesus da Galileia para a Judeia. Ele estava se preparando para instituir a Páscoa e logo depois se entregar aos seus algozes, que o haveria de executá-lo segundo o propósito de Deus. E nessa caminhada para a Judeia, sempre Jesus utilizou-se dos tempos, das caminhadas, das cidades, aldeias que ele passava para ensinar. Então, os irmãos, lendo esse contexto aqui, vai ver muitos ensinos de Jesus durante esta sua viagem rumo à Judeia. E desta feita aqui, ele então atendeu ao pedido dos seus discípulos para ensinar-lhes a orar devidamente de acordo com a vontade do Pai. A importância disso, irmãos, eu já disse, é que nós comumente não oramos como convém. Você pode projetar para mim o texto de Romanos 8, Thales, por gentileza? Versículo 26 a 27. Hoje eu não tenho monitor, né, Thales? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, por essa razão, sou levado a estar estudando com os irmãos, aprendendo com vocês sobre orações ou oração. E hoje nós vamos observar aqui que Jesus ordenou os assuntos, a forma que nós devemos nos dirigir ao nosso Deus. E a primeira orientação que Jesus nos ensina a orar, eu estou sem o monitor lá, estou meio perdido. Que inicialmente, segundo o texto que nós lemos, meus irmãos, é um texto que nos mostra que nós devemos orar exaltando inicialmente a grandeza de quem nos dirigimos em orações. Ou seja, todas as nossas orações, segundo o ensino de Jesus, deve constituir com palavras próprias que transmitam a exaltação da grandeza de Deus, a quem nós dirigimos em oração. Por isso Jesus ensinou: quando orardes, dizei, Pai. Que palavra! Palavra linda. E mais linda, quando você pode dizer ao Deus Todo-Poderoso, chamá-lo de Pai. Você ter a segurança no seu ser, de que pela sua fé em Cristo Jesus, você é filho de Deus, como a Bíblia nos diz. É você ter a segurança
de estar diretamente tratando com um pai que sabe as suas reais necessidades e quer e vai te dar o melhor possível. Um pai que nunca vai cansar de ouvir a sua petição, a sua oração. Ele cita até a parábola aqui que nós lemos, daquela importunação do amigo, para nos mostrar que nós devemos ser perseverantes nas nossas orações, sempre iniciando Pai. É a nossa íntima relação adquirida por Jesus com o nosso Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus pela nossa fé em Cristo Jesus. O Espírito de Deus, o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. Portanto, como filhos de Deus, por esse fato real na nossa vida, nós devemos orar primeiramente exaltando o nome do nosso Pai que estás nos céus. Então, orai, Pai. Então, meus irmãos, evidentemente nós temos momentos de orações rápidas, no momento de grande perigo. Nós não vamos ter um tempo extenso para falar tudo de exaltação ao nosso Pai Celestial. Talvez tenhamos apenas tempo de dizer: Pai, socorro, misericórdia. Está certo. Mas dirigindo-se sempre ao Pai. Então sabemos inicialmente que a nossa oração inicia-se sempre exaltando o nome do nosso Pai Celestial. Assim ensinou Jesus. Mas ele continua ensinando no versículo número 2: santificado seja o teu nome. Isso quer dizer a nossa reverência total, o nosso estado de prostração, de dependência diante da grandeza, da santidade do nome de Deus. Então nós devemos expressar isso. Por que não? Pai, santificado seja o teu nome. Não quer dizer Jesus aqui que tem que ser exatamente com estas palavras. Jesus está dando um modelo que você, eu e todos os filhos de Deus devemos ter para dizer que consideramos o teu nome santificado. E vem o segundo ensino de Jesus, que nós vamos ver como segundo ponto desse ensino. Isto. Obrigado, Thales. Então, inicialmente, nós exaltamos a grandeza de quem nos dirigimos em orações. Agora, nós devemos manifestar qual é a nossa prioridade maior, como filhos de Deus. Se nós abríssemos aqui um diálogo, talvez nós ouvíssemos e falássemos que nós temos muitas prioridades na nossa vida que precisamos de Deus, e temos mesmo. Mas eu quero nessa noite mostrar aos irmãos qual é a nossa maior prioridade. Quando Jesus nos ensina aqui, ainda no versículo número 2, usando a expressão: venha o teu reino.
O que significa isso? Vamos clarear um pouquinho isso. Nós, como filhos de Deus em Cristo Jesus, nós reconhecemos que o reino de Deus já foi constituído, inaugurado, quando Jesus se tornou homem neste mundo. Eis que vos é chegado o reino de Deus. Então chegou o reino de Deus na terra. Nós, como filhos de Deus, devemos ser diariamente gratos em nossos corações pela nossa integração a este reino, que aconteceu no momento, que acontece no momento em que o homem se entrega a Jesus, dizendo a Jesus que eu não quero mais participar dos reinos da terra. Eu quero ser participante do reino de Deus. Justifica-me dos meus pecados, Senhor, para que eu possa participar, ser participante do reino de Deus. Isso é outro motivo que nós temos de gratidão a Deus. Também nós temos uma determinação, a partir daquele momento que passamos a fazer parte do reino de Deus, que ele seja a nossa prioridade maior. Hoje nós estamos aqui domingo, 19h53. Quantas coisas está lá fora no mundo, até mesmo na nossa casa. Mas nós optamos e decidimos estar aqui para prestar louvores a Deus, reconhecer a sua grandeza, a sua bondade para com todos nós. Então nós estamos aqui demonstrando a Deus que a nossa prioridade é o seu reino. Nós somos determinados de ter prioridade em viver o reino de Deus na nossa vida. E finalmente o texto quer nos ensinar, está nos ensinando Jesus, que nós vamos dizer para Deus essa pequena frase, um verbo e um pequeno complemento: venha o teu reino. Mas ele já veio, pastor. Jesus não trouxe o reino, ele foi inaugurado, ele está em desenvolvimento, e nós estamos aqui clamando ao Pai que o seu reino venha. A que momento será esse? Jesus está dizendo para nós que esse é o momento em que o reino de Deus será definitivamente constituído na terra. Todos os reinos do mundo se submeterão ao reino de Deus, tendo Jesus no trono. Jesus estava falando aqui, ensinando sobre a sua volta, sobre o momento em que todas as coisas deixarão de existir. E a Bíblia diz que Jesus reinará com os seus por um período de 1000 anos, para depois vir o fim de todas as coisas. Mas, meus amados, pronunciar essa frase, entendendo o que ela significa, exige de cada um de nós um senso grandioso de responsabilidade espiritual.
você dizer a sua boca, dizendo para Jesus, dizendo: venha Jesus, vem Senhor Jesus, que eu estou preparado. Nós sabemos que a volta de Jesus acontecerá no fim das coisas. Estamos nós preparados para isso, irmãos? Quantas pessoas no mundo não estão preparadas para este momento? Permita-me ser um pouco mais ousado. Grande parte de crentes no mundo ainda temem a volta de Jesus. Por que nós tememos, às vezes, a volta de Jesus? Porque nós não estamos devidamente preparados para isso. Então, nós devemos orar por isso. Na nossa oração, devemos estar dizendo para o nosso Deus: venha o teu reino, porque eu não tenho mais nenhuma ligação com os reinos deste mundo. Para mim, toda a alegria que existe na vida é o teu reino. A maior alegria que eu terei na minha vida é o ver Jesus voltar em glória, cercado pelos anjos e ali junto com os seus salvos, que já partiram. A maior alegria do mundo, para mim como filho, é ter o meu corpo liberto de toda o seu estado de corrupção, o corpo glorificado. Na volta de Jesus, nós sabemos, né, meus irmãos, que os mortos em Cristo ressuscitarão com corpos glorificados, ou seja, não corruptíveis, corpos imortais. E aqueles que estão em Cristo, na volta de Cristo, e não passaram pela morte física, serão transformados. Ou seja, nós seremos ali decantados, limpos de toda a corrupção que existe no corpo humano, nas nossas concupiscências. Então, a oração ordenada, por isso que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, porque muitas vezes não entendemos como Jesus ensinou a oração. E existe tantas pessoas neste mundo que literalmente oram daquela forma que Jesus disse que deveria orar, não entendendo que não era para constituir aquela forma numa reza, numa ladainha, mas que era simplesmente a forma de você orar. Nesse ponto da oração, você faz isso. Nesse ponto da oração, você faz isso, com a sua voz. Como é que nós podemos fazer uma oração universal, coletiva, se as minhas necessidades nunca vão ser iguais às de vocês? Então a oração é o clamor de cada um de nós, nessa forma, com essa consciência, com essa responsabilidade. Espero em Deus que eu tenha feito me entender aos irmãos. Porque é assim que Jesus ensinou: venha o teu reino. Eu aproveito, irmãos, para exortar a mim e aos irmãos. Tenha a volta de Jesus como um momento de alegria. Peça ela ao Pai, porque será um momento glorioso. Claro que ela vai acontecer no tempo do Pai, mas quando nós pedimos que venha o teu reino, Jesus sabe, aquela está preparada para a volta do meu filho. Terceira coisa que eu quero, Mateus 25, 34, você, por favor, Thales, projeta para mim. Mateus 25, 34, lá na sua casa, abra esse texto de Mateus 25, 34.
que ele vai nos falar sobre tudo isso que eu falei com vocês aqui. Que consiste, irmãos, na gratidão e na prontidão no aguardo da sua definitiva constituição, quando todos aqueles que estão devidamente preparados para a volta de Jesus ouvirão isto aqui de Jesus. E veja se não é maravilhoso, irmãos. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado, desde quando, irmãos? Desde a fundação do mundo. Desde que Deus disse que houvesse luz, terra, sol, estrelas, mar, terra, o reino de Deus já estava preparado para aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. E nós nos ausentamos desse reino por causa do pecado. Mas Deus, por ser fiel a si mesmo, enviou-nos Jesus para que pudesse nos restituir esse direito que acabamos de ler aqui, de sermos benditos do Pai, de finalmente possuirmos o reino de Deus, habitar com Ele para sempre, sem dores, sem lamentos, sem lágrimas, sem morte. Por isso nós que cremos nisso, oramos com toda a segurança: Pai, venha o teu reino. É isso que significa o ensino de Jesus. Jesus não estava ensinando a rezar, ele estava ensinando a orar como convém. Ok, meus irmãos? Vamos para o terceiro ponto, Thales, dos ensinos de Jesus sobre a oração. Manifestando nossa inteira confiança em suas diárias e suficientes provisões para a nossa sobrevivência. Uma luta humana, a ansiedade do nosso ser. O que vai ser o mês que vem? Como vai ser o ano de 2024, 23, 25, 30? Como será o amanhã, segunda-feira? Tantas coisas para fazer. Tantas coisas difíceis. Será que eu vou dar conta? Quando o nosso Deus nos diz que nós devemos orar, pedindo a Ele as provisões que nós precisamos para o dia de hoje, e não de amanhã. Que nós devemos preocupar-nos com o dia, preocupar-nos não, vivenciar o dia que Deus está nos concedendo hoje, e não nos martirizarmos com o amanhã, que nós nem sabemos se existirá. Quem tem certeza do seu amanhã? Amanhã. Seu amanhã, amanhã. Interessante, né? Não precisa responder, que vocês também não podem ter, nem eu. Então, nós, nesse ponto, o versículo número 3 do capítulo 11 de Lucas, é uma forma que Jesus está ensinando a orar. Diz lá, vocês orareis assim: o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Então é hoje que nós precisamos de tudo para sobrevivermos. E nós devemos pedir isso para Deus. Amanhã, quando você despertar, Jesus está nos ensinando: peça ao teu Deus que te dê o pão cotidiano de todo dia, de cada dia. Esse pão aqui simboliza todas as nossas necessidades segundo os propósitos de Deus para cada um de nós.
o pão nosso de cada dia. Então, o cotidiano. Deus, quando tirava a nação de Israel do Egito, ela estava escravizada no Egito, e Deus fez com que aquele povo caminhasse pelo deserto. A Bíblia diz, por 40 anos nós sabemos. E no deserto não tem farmácia, não tem padaria, não tem supermercado, não tem nada, nem água. E Deus disse para aquele povo: eu vou dar suprimento para vocês a cada dia, com uma condição: não sejam preguiçosos. Na hora que o alimento cair do céu, vá lá e apanhe a porção necessária para você e para a sua família, que a Bíblia chama de Homer. Era uma medida que tinha naquele tempo, que supostamente daria aproximadamente 2 litros. E Deus fazia cair dos céus uma espécie de pão nutritivo, que o povo chamou de maná, mas que eles deveriam apenas tomar o maná para a sustentação de um dia, exceto na sexta-feira, que os judeus obedeciam à lei mosaica. No sábado ninguém fazia nada. Hoje o pessoal hoje está ampliando um pouquinho a lei mosaica, né? Que já tem o tal de sextou aí, que sexta-feira o pessoal já não faz quase nada mesmo. Mas aquele povo não deveria desobedecer isso. Isso que é importante os irmãos atentarem. Porque se eles apanhassem além da porção do cada dia, aquele maná dava bicho. Por que é que Deus fez isso? Para que aquele povo aprendesse a confiar nas promessas de Deus. Se eu disse para um dia, é um dia. Amanhã ou outro dia darei para vocês. Você projeta para mim o texto, Thales, por favor? Êxodo 16, 16 a 20. Lá na sua casa, abra sua Bíblia no livro do Êxodo, segundo da Bíblia, e veja a partir do versículo 16 a 20, a conclusão de tudo isso que eu falei para vocês. Eis que o Senhor vos ordenou. Deus não pediu, Ele ordenou. Deus não pede, Ele ordena, porque é o Senhor, é o Pai. Jesus não disse que é o Pai? É o Pai. Colhei disso, ou seja, do maná, cada um segundo o que pode comer. 1 gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Ou seja, se ele tinha uma família de 5 filhos, ele ia tomar 5 gomer de maná. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Verso 20 diz: eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles, porque desobedeciam a Deus. E todas as vezes, irmãos, que nós estamos mais preocupados com o dia de amanhã do que o de hoje, nós estamos fazendo algo semelhante ao que fazia a nação de Israel.
não crendo que o amanhã pertence a Deus e que tudo o que nós precisamos, Ele vai nos conceder. Não está ensinando Deus que nós devemos cruzar nossos braços e nos tornarmos aí folgadões. Nós devemos cumprir nossas obrigações de cidadãos, porque a Bíblia, Deus determinou que nós devemos nos alimentar, nos sustentar com o suor dos nossos rostos, porque pecamos. Então vamos trabalhar, mas não vamos ficar nos matando, porque não sabemos o que acontecerá amanhã. Vamos crer no nosso Deus, que Ele proverá a todos que creem. Vamos ler também Mateus 6, lá na sua casa, Mateus capítulo 6. Versículos 31 a 34. Aliás, Deus me deu uma palavra amanhã, se Deus nos permitir, ao romper da aurora, vai chegar no seu WhatsApp uma mensagem sobre isso. Mateus 6, 31 a 34. Diz-nos assim: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, acontece o quê, meus irmãos? Vos serão acrescentadas. Promessa de Deus. E o verso 34. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Os irmãos observaram aqui? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Por isso a nossa oração, Jesus ensinou: venha, Pai, o teu reino. Porque ele é um reino de justiça, de confiança, de fé. O amanhã nós venceremos pela fé em Deus. Caminho para concluir, 4 Thales, por favor, do ensino de Jesus sobre a oração. Qual foi o 4º ensino? Pedindo que o Senhor nos perdoe à semelhança do que nós somos perdoadores. Oh, coisa difícil isso aí, irmãos. Mas é assim que Jesus ensinou a nossa oração. Olhe comigo a parte A do versículo número 5. Disse-lhes ainda Jesus, verso 4, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Ou seja, meus amados, eu estou pedindo a Deus que libere o perdão para mim, à semelhança daquele que eu libero para o meu próximo. Os irmãos já pensaram na responsabilidade disso? Eu vou perguntar a mim e a vocês. Vocês todos já perdoaram a todas as pessoas que ofenderam vocês? Eu estou incluído, tá? Se eu tiver alguma coisa aí no coração, eu vou estar pedindo a Deus que me perdoe a semelhança do que eu perdoei ao meu semelhante. É assim mesmo, o irmão entende o texto ou não?
Foi só um amém, mas eu acho que todos entenderam. Então a questão do perdão é muito séria, meus irmãos. E o nosso coração é um coração duro para perdoar, pronto para magoar, para ferir. Mas a Bíblia diz que Deus nos deu um coração de carne. Fez um transplante, tirou de pedra e colocou de carne, para que nós pudéssemos fazer isso. Então a nossa oração deve constituir nessa forma, nessa ordenação. Perdoa-me, Senhor, porque eu perdoei os meus inimigos. E com certeza o perdão de Deus é liberado. Assim que Jesus ensinou a orar nesse sentido. E finalmente o quinto ensino, que eu paro por aqui, que o Tales projeta para nós, que consiste também no versículo 4, pedindo o amparo do Senhor, para que não caiamos em tentação. Vamos entender um pouquinho de tentação? Você projeta para mim, Tales, Tiago, capítulo 1. Enquanto isso eu vou. Tiago, capítulo 1, versículos 14 a 16, por favor. Versículo 14 a 16. Diz assim a palavra de Tiago 1, a partir do 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A tentação vem disto, meus irmãos. A tentação vem pela nossa cobiça. No versículo anterior ao que nós lemos aqui de Tiago, diz assim, que ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Por que é que Deus não pode ser tentado pelo mal? Porque no coração de Deus não tem cobiça, não tem inveja, não tem avareza, de querer o que é dos outros, de querer possuir aquilo que ele não pode, não deve, porque ele é santo. Então ele nunca vai ser tentado, ele não vai tentar. Aí Tiago, que tem uma linguagem bem enfática, ele diz que para nós é o contrário. Verso 14 que nós lemos, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, e aí gera essa concepção, o pecado e a morte. Então, é isso que nós devemos, aqui Jesus nos ensina, peçam sempre isso nas suas orações. Ok, voltando lá para Lucas 11, no versículo 4, perdoa-nos os nossos pecados, por também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Nós precisamos pedir isso a Deus em oração. Porque eu e você portamos um corpo cobiçoso das coisas que não agrada aos olhos de Deus. E elas nos tentam. E precisamos então pedir, clamar ao nosso Deus: não me deixes cair, ser enredado pela tentação, que sempre vai estar diante de mim.
Então essa seria a ordenação das nossas orações. Mateus 26, 41. Vamos ler também, Thales? É o último texto que eu separei para os irmãos. Um texto muito conhecido, em que o apóstolo Pedro, muito espontâneo em dizer, em afirmar as coisas confiando em si mesmo, ouviu de Jesus isso aqui. Versículo 41, capítulo 26 de Mateus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aliás, essa tem sido uma desculpa muito grande de muita gente nesse mundo. Eu pequei porque a carne é fraca. Você e eu pecamos porque nós não pedimos a Deus que nos livre da tentação, porque nós não vigiamos devidamente. O diabo é que me faz pecar. Sim, ele é mentiroso, ele é a tentação. Mas quem decide pecar sou eu e é vocês. Ou são vocês. E nós temos um corpo fraco. A carne é fraca, apesar de termos um espírito pronto, ou seja, propício para as coisas de Deus. Por isso a carne milita contra o espírito, para que nós não façamos o que desejamos fazer e fazemos aquilo que não deveríamos fazer. Essa é a nossa vida, irmãos queridos. E essa é a forma de nós orarmos. Portanto, Jesus ordenou a oração desta forma: Pai, santificado seja o teu nome. Exaltação ao nome de Deus. Venha o teu reino, eu estou preparado, Senhor. O teu reino para mim é a maior alegria da vida. Jesus ensinou que nós devemos ter inteira confiança nas providências do Pai, dizendo a Ele que nós estamos certos de que o amanhã existirá pela graça dEle sobre nós, e que nós teremos o que comer, o que beber, fruto do nosso trabalho digno e honesto. Nós devemos sempre orar, dizendo a Deus: Deus pode me perdoar, porque eu perdoei todas as pessoas que me maltrataram. Nós devemos orar, pedindo que Deus não nos deixe cair em tentações. Esse é o modelo de oração que Jesus nos ensinou. Você passa para mim a conclusão, Thales, por favor? A oração é uma entrevista com o Todo-Poderoso e único Deus. Os céus está aberto, o trono de Deus está aberto, o véu foi rasgado de cima a baixo quando Jesus pagou os nossos pecados, para que nós tivéssemos acesso, todos os justificados em Jesus, ao Santo dos Santos, ao trono da graça. Oração é ir ao trono da graça. Hebreus fala que nós chegamos lá confiantes. 2, conclusão ou aplicação. A oração não pode ser feita desordenadamente. Nós, por acaso, fazemos um documento de forma desordenada? Nós começamos o documento com saudações à pessoa direcionada ou já com o abraço final? Ou começamos com o assunto a ser tratado primeiro? Barra Mansa, Volta Redonda, eu quero isso, eu quero aquilo, meu prezado amigo. Não, nós sempre fazemos um documento numa ordem correta. A oração precisa também ter uma ordem correta, porque nós estamos estabelecendo um diálogo com o Todo-Poderoso Deus dos céus e da terra. Por isso Jesus nos deu
ordenadamente o modelo de nossa entrevista com Deus. Por isso também Jesus nos deu a autoridade do seu nome. 4. Para nos apresentarmos ao Todo-Poderoso. Senhor, em nome de Jesus, eu oro a Ti, ó Pai, que é santo, que é puro, que é justo. Em nome de Jesus. Esse é o modelo que nós temos aqui. Orar a Deus faz bem à alma. Isso mesmo, Robson, nós cantamos aqui, né? Faz bem à alma orar a Deus. Por isso eu faço um apelo à nossa igreja, a mim, que nós sejamos um povo de orações. Que jamais passe um dia na nossa vida que nós não tenhamos orado ao Senhor, buscado ao Senhor de todos os nossos corações. Que nós nunca saiamos de nossas casas sem antes pedir a Deus que nos abençoe em tudo que precisamos fazer, que nos abra os caminhos por onde devemos seguir. Se você tem aquela consulta amanhã, antes de sair para aquela consulta, peça por aquele homem que você vai consultar, que ele possa ser orientado por Deus. Se você vai para uma reunião de trabalho, peça a Deus que pacifique aquele ambiente, que haja resoluções ali salutares ou agradáveis a todos. Uma igreja sem oração, irmãos, é uma igreja sem poder. É uma igreja que não dialoga com o Todo-Poderoso, que não demonstra a sua fé no Todo-Poderoso. E em todos os cultos que nós estamos falando sobre oração, eu quero fazer esse apelo aos irmãos, porque eu sei, sinto no meu coração, que eu preciso orar mais, e que vocês também precisam fazê-lo. Por isso eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, se você puder assumir um compromisso neste momento diante de Deus, não diante de um pregador da palavra, de um crente como você, eu e você, de orar mais durante os seus dias, eu quero convidá-lo a ficar em pé onde você estiver, para que nós oremos por isso, para que Deus nos faça uma igreja de oração, de clamor a Deus. Você acha que já ora devidamente ou quer orar mais? Fique em pé então. Vamos pedir a Deus por nós. Tem gente que não gosta de apelo, né? Mas o pregador que não apela não tem confiança na palavra que ele pregou. Deus, de forma unânime, nós oramos ao Senhor, em o nome de Jesus, te pedindo que abençoe para que nós tenhamos uma vida de maior número de orações e que nós possamos passar a orar como convém, como nos ensinou a Cristo Jesus. Contempla, Deus, esse povo e esta oração que fazemos agora, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor.